Samir Thanos é mestre em acupuntura há mais de 22 anos. É especialista em ozonioterapia e com muita experiência para acabar com dores por todo o corpo. O especialista apresenta o Medicina Alternativa Integrada, que deixa o seu corpo sem dor. Seja bem-vindo a mais um podcast do programa Medicinas Alternativas Integrada. Sou o Dr. Samir Thanos, fisioterapeuta, especialista em acupuntura e ozonioterapia. Primeiramente, eu quero agradecer a você, ouvinte, que nos segue pelo YouTube, no canal do jornal O Estado MS e pelo FM Cidade Morena. Hoje nós vamos falar uma grande importância de autismo, que na realidade nós vamos falar o nome científico, que é o TEA, Transtorno Espectro Autista. E nada mais e nada menos, eu estou aqui presente a doutora Mari Moura, especialista em neuropsicóloga, atua na CEMED, na parte da educação especial da equipe TEA, Transtorno Espectro Autista. Doutora Mari, seja bem-vindo a mais um programa do podcast para os nossos ouvintes. E eu vou fazer umas perguntas para você relacionado sobre o autismo. O que hoje identifica? O que é hoje o TEA? Na realidade, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? É um transtorno que traz prejuízo na evolução do desenvolvimento do indivíduo. E esse prejuízo, ele se baseia mais na situação comunicação e comportamento. Até um tempo atrás, uns 3 anos atrás, existia-se para a base de avaliação, um foco na tríade interação social, comunicação e comportamento. Só que a interação social, ela não difere, ela não se dissocia da comunicação. Então, hoje nós trabalhamos com uma díade, né? Alteração na comunicação e comportamento. Quando esse indivíduo se encontra dentro do transtorno do espectro autista, ele tem um prejuízo nas funções executivas, que são as funções pertinentes ao desenvolvimento da aprendizagem, linguagem, né? E aí esse indivíduo acaba tendo um déficit nessa evolução, né, do desenvolvimento humano. Certo. Desculpa, e como que eu posso chegar nesse diagnóstico? Se há algum diagnóstico sobre TEA? Sim, existe um diagnóstico. A investigação do quadro do transtorno do espectro autista, quanto mais precoce ela ocorre, mais estímulo esse indivíduo recebe e melhor ele se apresenta no desenvolvimento. Para que se faça uma investigação, não existe um teste específico. Não existe um teste padronizado para avaliação e diagnóstico do TEA. O que existe são situações que são somadas para fechar o diagnóstico, né? Então, da onde vêm essas situações? Primeiro, uma avaliação clínica, que é uma avaliação de consultório, de desenvolvimento daquele indivíduo. É solicitado um relato familiar desse desenvolvimento. E normalmente, quando é uma criança que já frequenta outros ambientes sociais, como igreja, escola, a gente solicita um relato desses outros ambientes para que a gente possa fechar um diagnóstico com a máxima eficácia, né? Mas para se diagnosticar, a prévia né, a partir do momento que a criança nasce, que não existe mais, ainda não está no tempo do desenvolvimento certo. Dela. Não existe mais isso. Hoje a gente está num clima, num ambiente onde a gente é bombardeado o tempo todo com estímulos. Então não existe atraso de desenvolvimento. Se esse atraso ocorre, é indicada a investigação, né? Hoje os pediatras, eles já estão sendo avisados e sendo cobrados nessa situação de investigação. Atrasou a aquisição da linguagem, atrasou a aquisição do deslocamento, da coordenação motora, está num processo em déficit comparado a outras crianças da mesma faixa etária.
é válido a investigação. Porque quanto mais cedo se descobre, mais cedo existe a intervenção precoce, e a intervenção é sabido hoje a nível mundial que a intervenção minimiza as situações de comprometimento. Então, esse indivíduo vai ser estimulado, e quanto mais estimulado, menos ele tem os sintomas do TEA. Quando se fala de TEA, né, do transtorno do espectro autista, não existe ex-TEA. Existe um indivíduo que, por conta de uma estimulação, por conta de um tratamento, ele está com sintomas minimizados. E aí ele tem um padrão de vida dentro de quase normalidade. Perfeito. Bom, doutora, o foco importante. Como que eu posso chegar num ponto que eu posso identificar se realmente é um autista, se é um TOD, se é um TDAH? Qual é a diferença? Se existe alguma semelhança, se existe alguma diferença? Como que eu posso identificar um ou outro? Bom, quando a gente fala de transtornos, né? Quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, a gente fala de alterações numa base comportamental, né? Perfeito. Então, existe uma alteração naquele comportamento. Quando você vai fazer uma diferenciação de transtorno opositor desafiador para um transtorno do espectro autista, você vai ver situações de compreensão desse indivíduo. O TOD, ele não tem, no quadro diagnóstico dele, ele não tem limitação de comunicação. Ele faz a comunicação, ele consegue se comunicar verbalmente de maneira fluente. Ele se limita à comunicação de acordo com o ambiente. O TEA tem comprometimento da comunicação. E esse comprometimento se dá por conta da área do cérebro que o TEA tem acomete em maior proporção, que são as funções executivas, né, que corresponde à linguagem. Então, a área do comprometimento é investigado. Quando a gente fala de teste para identificação, a gente fala de um VISC, de um teste, de um psicodiagnóstico, onde as funções executivas são avaliadas com maior propriedade, e aí você consegue ter essa diferenciação, né? Mas a base é a questão do comportamento. Um comportamento em decorrência da falta de comunicação, que é o quadro do TEA, e o comportamento em decorrência do transtorno opositor desafiador. Então, esse comportamento é planejado. Quando se fala do TEA, esse comportamento não foi planejado. Ele é em decorrência da falta de comunicação. Certo. Essa são as condições de diferenciação do diagnóstico. E é fácil identificar? Na realidade, existem muitos profissionais quando fazem os primeiros diagnósticos. O TEA já vem, né, antes de ser laudado como TEA, ele vem com um quadro de TDAH, ele vem com um quadro de TOD, ele vem com um quadro de transtorno de ansiedade. E aí, com o tempo, com as situações de eliminação de características, se fecha um quadro de TEA. Então, hoje está mais fácil fechar o diagnóstico, mas o profissional precisa ser muito bem informado, habilitado na área, para não haver a confusão dos transtornos. Porque como a maioria dos transtornos infere alteração de comportamento, e a característica principal do TEA é uma situação de comportamento, acaba se tornando uma situação um pouco complicada para fechamento de diagnóstico. Uma situação que a gente sempre fala, que para fechar o diagnóstico de TEA numa criança de tenra idade, por exemplo, uma criança antes de 1 ano de idade, é importante que se olhe a questão atencional. A criança com a atenção dividida, alterada, aquela atenção que não tem a criança que não tem a atenção compartilhada no momento da amamentação, aquela criança que não tem a atenção compartilhada no momento de interação com a família, aquela criança que não interage. Então, isso é importante para um fechamento de diagnóstico. Hoje, a base de um diagnóstico precoce é a alteração da atenção compartilhada. Tá. E isso, a família, dá para perceber isso?
nesse momento dessa faixa etária de idade, ou ela vai perceber só além dessa faixa etária? Então, quando a gente fala de diagnóstico de transtorno do espectro autista, a gente fala de um contexto bastante singular, né? Por quê? Porque essa criança é muito sutil a alteração. Então, o que acontece? Às vezes a mãe está amamentando e a criança não compartilha o momento da amamentação com a mãe. Só que a mãe tem aquela ideia de que ela não compartilha porque ela ainda não aprendeu, ou não é o momento dela, ela é diferente do irmãozinho, mas é porque ela é diferente, é porque ela tem essa personalidade de individualidade. Então, existem muitas situações que maqueiam essa observação familiar. Quando chega numa faixa etária em que isso se torna muito visível, que é após a primeira poda neural, que ocorre entre 1 ano e 6 meses a 2 anos de idade, a criança, isso se torna muito mais visível, né? Porque ela vinha num processo de desenvolvimento e quando chega essa poda neural, em que o cérebro seleciona as funções, as ações ali que já estão instaladas, ações muito importantes são deletadas. E uma das ações, das funções importantes que são deletadas, são as funções da comunicação. E aí os pais chocam, né? Aí os pais começam a perceber que não existe um funcionamento dentro de uma situação de normalidade. Porque a criança já falava papai, mamãe, e ela perde essa função verbal. E aí começa a se observar de uma forma mais específica. Mas anterior a essa situação, só se a criança apresenta muita sensibilidade. Porque o quadro do transtorno do espectro autista, uma das características é a alteração sensorial das áreas sensoriais. Então, quando essa criança chora muito, sem motivo aparente, ela está trocada, ela mamou, está alimentada, ela não tem dor nenhuma, você verificou tudo, e ela ainda mantém aquele choro muito intenso, muito constante, é importante ser investigado. O contrário também, aquela criança que não chora para nada, aquela criança que não chora porque está com fome, ela não chora porque está suja, ela não chora porque tem dor, também é uma situação que deve ser investigada. Então, quando existem essas alterações de comportamento muito gritantes nessa faixa etária do 0 a 1 ano de idade, os diagnósticos são mais rápidos. Nós fechamos o diagnóstico mais precoce foi de 3 meses de idade, mas por conta dessa alteração sensorial, que a criança chorava o tempo todo, ela tinha processos de início de convulsão, quando ouvia um barulho um pouco mais intenso, um pouco mais agudo, e aí a família percebeu e solicitou uma avaliação diagnóstica. Mas se a família não buscar, somente acontece os diagnósticos, e não é uma situação indicada os diagnósticos acontecerem depois de 2 anos de idade, porque não existe a intervenção precoce, né? E a gente sabe que a intervenção precoce é a melhor, com certeza, a melhor situação para se minimizar os sintomas. Perfeito, doutora. Uhum. Doutora Mária, eu estou vendo aqui que você atua na CEMED, na parte de educação especial da equipe do TEA. Isso. O que a CEMED, o que a educação especial pode oferecer para os pais aqui de Campo Grande? Então, muito bem lembrado, doutor. Quando nós nos referimos à CEMED, às vezes as pessoas confundem muito, né? Confundem com o CEMED, Centro de Especialidades Médicas da Universidade, da Uniderp, e a nossa CEMED é uma outra situação. Nossa CEMED é a Secretaria Municipal de Educação, aonde dentro da CEMED nós temos uma divisão de educação especial, que possui equipes para atender a diversidade de deficiências que existem dentro das unidades escolares. Essas equipes, nós contamos com equipe para o atendimento específico do TEA, equipe para o atendimento específico da surdez, equipe para o atendimento da baixa visão e cegueira,
Equipe para a questão da adequação de mobiliário, que é a tecnologia assistiva e imobiliários, né? A adequação de grande porte. Então, nós temos equipes que atendem essa necessidade. Fora essas equipes que estão dentro do DE, né? Dentro da educação especial da CEMED, nós temos as equipes que estão no campo. Que equipes que estão no campo, né? A gente se refere a equipes de campo, porque são as equipes que estão dentro das unidades escolares, que a gente chama de ETA-EE, que são equipes de atendimento dessa clientela da educação especial. Essas equipes, elas se dividem em 6 polos. Nos quais nós temos de 5 a 6 técnicos atuando. Esses técnicos vão para a unidade escolar, acompanham o atendimento escolar dessa criança, orientam a equipe pedagógica, verificam as necessidades, orientam os apoios pedagógicos que estão atendendo as crianças, que é uma outra linha de atendimento da educação especial. Então, essas equipes, elas ficam ali em contato direto com as unidades, né? E nós, em Campo Grande, temos mais de 200 unidades escolares, né? E aí, essas equipes que fazem a triagem da necessidade das equipes especializadas, que são as equipes direcionadas para a deficiência. Hoje, a equipe TEA atende tanto o transtorno do espectro autista como a deficiência intelectual. E temos equipes para o atendimento específico do paralisado cerebral, que é da tecnologia assistiva. Nós temos equipes para salas de recursos, que é uma outra modalidade da educação especial, que são salas de atendimento pedagógico especializado, né? É o AEE, que é o atendimento educacional especializado para essa criança com deficiência. Então, a CEMED, ela funciona, a DE funciona para o atendimento de toda e qualquer criança com deficiência inserida na unidade escolar da rede municipal. Certo, perfeito. E essa equipe, ela é preparada, com certeza, né? Sim, sim. E tem autossuficiente de profissionais para atender o TEA? Olha, nós estamos com uma demanda bastante grande, nós estamos com um quadro crescente de deficiências, né, de deficientes na rede municipal. Voltando ao transtorno do espectro autista, né, vamos nos ater a isso. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a nível mundial, nós temos um quadro crescente de indivíduos que estão apresentando esse transtorno. Esse quadro, quando se pergunta, mas por que isso? Não tem uma causa específica, né? Tem vários estudos, tanto americanos quanto europeus, mas não tem uma causa específica para o aumento da demanda desses indivíduos com transtorno do espectro autista. Então, quando se fala de aumento, nós já vamos para dentro de uma rede municipal, onde se é atendido de zero, né? Do primeiro momento da educação, isso, que é a educação infantil, até o 9º ano. Isso então, que eu te falar. Vocês pegam desde que idade até que idade? Nós pegamos dos 6 meses, né? Às vezes algumas crianças entram um pouquinho antes, com 4 meses, até o 9º ano, que a gente não tem um fechamento de faixa etária no 9º ano, porque você trabalha com o rendimento do indivíduo. Se ele não alcançou aos 18 anos uma finalização do ensino fundamental, ele tem o direito de permanecer para finalizar. Então, a gente não tem um final de faixa etária, mas é até o 9º ano. Né? A gente sabe que é até o 9º ano. Finalizando o 9º ano, vai para uma outra rede. Mas nós temos aí um quantitativo de profissionais grande para o atendimento. Se eu falar para você que esse quantitativo é suficiente, eu vou estar sendo extremamente otimista, com né? Certeza, por que não? Mas hoje é o que nós temos feito da melhor forma para o atendimento. Nós temos bastante profissionais para o atendimento nessas especificidades. Não é o suficiente ainda, porque tem essa demanda crescente. Mas hoje se faz suficiente, digamos assim, né? Eu posso te falar que eu sou um grande suspeito. Eu participei de uma palestra
né? Fui convidado de umas 2, 3 semanas atrás, umas 2 semanas praticamente atrás, e eu tive a oportunidade de conhecer de perto a CEMED, a escola de vocês, e eu dei uma palestrinha sobre ozonioterapia e que pode atuar em cima de dor, inclusive em cima do autismo. E vocês estão de parabéns pelo progresso de vocês, pelo trabalho. Muito obrigada. Bom, outra pergunta é o seguinte, doutora, qual o meio de caminho que tem para um tratamento do TEA? Então, no caso, o transtorno do espectro autista, ele tem várias situações, várias linhas de atendimento, né? O que eu posso te dizer? A partir do diagnóstico realizado, é interessante que haja intervenção precoce para a estimulação. Quando você fala de alteração em comunicação, você diz que esse indivíduo se limita na independência, no desenvolvimento e na autonomia, né? Então, como que eu vou ter autonomia se eu não consigo me comunicar? Como que eu vou ter autonomia se eu não consigo estabelecer um comportamento linear para a aprendizagem? Então, quando se fala de atendimento, de tratamento, a gente fala de várias linhas de tratamento, né? O que eu posso salientar é que depende do que a família tem de disponibilidade, do que a família tem de conhecimento, porque existem várias situações de tratamento, né? O que eu posso também salientar é que o tratamento, ele não infere na cura. Perfeito. Né? O tratamento infere na melhoria dos sintomas. Perfeito. Né? É por isso que a gente fala de transtorno difere de doença. Perfeito. Porque o tratamento na doença é no foco que causa a doença. O tratamento no transtorno é na melhoria do organismo, do desenvolvimento, para que esses sintomas minimizem, né? Porque existe a disfunção de algumas áreas. Gente confunde, né? Confunde. Doença com transtorno. Isso, perfeito, é isso aí. né? Então, quando a gente fala de tratamento, a gente fala de um tratamento para minimizar sintomas. O autista nunca deixa de ser autista. O que acontece? Ele tem uma inferência significativa de tratamento que faz com que ele tenha um aproveitamento maior em toda a área do desenvolvimento humano, o equiparando a um desenvolvimento quase que dentro de uma normalidade, digamos assim. Então, o autista nunca vai deixar de ser autista. O que acontece é que, quando você infere com um tratamento eficaz e que dê resultado, você melhora os sintomas, que são alterações na comunicação, no comportamento, na compreensão do todo. E aí, quando melhora toda essa situação, o autista passa a integrar uma sociedade dentro de um padrão de funcionamento. Perfeito. Bom, vocês perceberam qual é a diferença de uma doença para um transtorno? A doença é uma patologia associada ao indivíduo que tem vários sintomas problemáticos, que carrega algum diferenciado dores no corpo, como a própria infecção, a própria inflamação. O transtorno, percebemos que temos a diferença de quê? Do desenvolvimento, da diferenciação de um indivíduo para outro. E você sabe que a ozonioterapia pode tratar autismo? Sim, pode. Não é somente dor. As lives que eu estou trazendo aqui para vocês até agora, eu trouxe praticamente o ozônio para dor. Dor no ombro, dor na coluna, dor no quadril e assim por diante, joelho. E daqui por diante as nossas lives vão ser o bate-papo, o podcast. Do bate-papo do quê? De várias medicinas alternativas que podem tratar, como autismo. O que é a diferenciação? O que o ozônio pode trazer de benefício para o autismo? É como a doutora falou. Ele não vai ter uma cura, mas ele vai ter uma melhora
muito significativa e dentro dessa melhora vai ter um respaldo muito familiar. Inclusive lá no consultório eu tenho 3 autistas fazendo ozonoterapia. De acordo com cada paciente de crianças que eu tenho lá, é por peso e eu calculo o ozônio e é feito o protocolo correto do ozônio para essa criança e a própria família relata o que sente. Fala assim para mim: doutor, o meu filho está bem melhor, ele está assim, menos agressivo, ele está mais obediente. Então tem NX de benefícios dentro da ozonoterapia. E qualquer dúvida que surgir, pode entrar em contato com a gente, inclusive com a doutora. Pode passar seu contato, doutora? 679-9228-6613. Tá. Se vocês captaram a mensagem dela, pode estar entrando em contato com ela. Se caso não pegarem, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu vou te responder todas as suas perguntas sobre autismo, sobre dores, e eu vou estar entrando em contato também com a doutora. Quero mais uma vez, doutora, agradecer. Eu que agradeço. Essa presença desse podcast nosso aqui sobre autismo, de levar um pouquinho para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso Brasil, para o nosso mundo, o que um autismo, o que difere de um autista, de um TDAH, de um TOD e assim por diante. Tá? Mais uma vez, seja bem-vinda e esperamos mais vezes você aqui. Gratidão. Obrigada. Quero agradecer a você, os ouvintes que nos seguiram através da nossa live pela FM Cidade Morena ou pelo nosso canal YouTube, o Jornal Estado Play, e que nos acompanhem assistindo cada vez na nossa melhoria sobre ozonoterapia e medicinas alternativas, acupuntura, enfim. E no próximo programa eu vou falar sobre um tema chamado fisioterapia na perícia médica. O que o fisioterapeuta pode atuar nessa perícia médica? Até lá!